pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Poliana, sou psicóloga do grupo de memória do projeto Trilhando a Longevidade Ativa, financiada pelo Conselho Municipal do Direito dos Idosos, através da destinação solidária da Ambev, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e executado aqui no Lar de Fátima. Não sei se todos vocês sabem, mas dia 11 de abril é a data em que nós temos para fazer a conscientização da doença, né? Conscientizar a população sobre a doença mal de Parkinson. Vocês conhecem um pouquinho sobre ela? Conhece alguém que sofra dessa doença? Então fiquem ligadinhos que eu vou estar falando um pouquinho mais sobre este tema aqui com vocês. A doença de Parkinson, ela é marcada pela degeneração progressiva dos neurônios, produtores do neurotransmissor da dopamina. Então, intimamente estão relacionadas ao domínio sobre os movimentos do nosso corpo. Este processo de destruição da célula nervosa ocorre em vários cantos dos nossos cérebros e ele gera, na maioria das vezes, sintomas como rigidez muscular e tremores involuntários. Então, de uma forma mais simples para que vocês possam entender, essas mortes desses nossos neurônios, né, ele vai afetando aí alguns movimentos, afetando o nosso corpo, né, e ocasionando a doença, que é a doença mal de Parkinson. Porém, existem pessoas que estão ocasionadas com essa doença e nem sempre elas vão ter esse sintoma, como eu disse anteriormente, que é o tremor involuntário e a rigidez muscular, tá? Muitas têm a doença, mas não têm esses sintomas, por isso que precisa sempre estar em alerta, tá? E vale também esclarecer que nem sempre esses tremores podem ser só classificados como doença de Parkinson. Existem outras doenças que também têm esses sintomas. Então, para eu diferenciar, para eu saber o que está acontecendo comigo, como que eu faço? Agora, se existem várias doenças com os mesmos sintomas, não tem outra maneira a não ser procurar o seu médico. E neste caso, o médico responsável, né, para estar lidando com isso, o médico que ele é especialista para cuidar dos nossos neurônios, que vê todas essas questões do nosso cérebro, né, é o neurologista, tá bom? E o mal de Parkinson, apesar de muitas pessoas acharem que é uma doença que só ocorre em idosos, né, em pessoas da terceira idade, não é bem assim. Algumas pesquisas aí nos dizem que de 10 a 20% dos episódios, né, ocorrem antes de 40 anos de idade. Né? Então, muitas pessoas que podem ter descobrido essa doença de Parkinson, às vezes na velhice, com uma idade de 70, 80, 60 anos, essa doença ela pode ter ocasionado ainda anos 40 ou até menos. Né? Então é importante realmente estar sempre procurando um médico especialista e observando o seu corpo, como você sente, como que você está, né? Realmente ligar a você, né? A observar os seus comportamentos, seus sintomas e, se necessário, procurar um médico especialista. O diagnóstico dessa doença, ela demora anos para ser feito, até porque é uma doença que não existe aí um exame de sangue, por exemplo, a qual eu tirando o meu sangue eu consigo observar as células e afirmar é doença de Parkinson ou não. O diagnóstico é feito através de observações, né, que o médico tem com o seu paciente. Então aí demanda algum tempo para realmente a pessoa ser diagnosticada. Por isso é preciso ficar atento aos sinais e sintomas de alerta para ajudar nessa tua comunicação com o seu médico. Quando você chegar lá ao seu médico, você vai saber dizer, explicar para ele de uma forma melhor o que você está sentindo. E assim ele vai conseguir te olhar de uma forma mais ampla, né? E conseguir fazer um diagnóstico realmente correto. Mas quais são esses sinais e sintomas que eu preciso estar em alerta? Eu vou falar agora para vocês, então prestam muita atenção, tá? Ter um desses sinais não quer dizer que você tenha a doença de Parkinson, mas de 2 a 3 sintomas desses, você precisa estar sempre realmente ali em alerta, procurar o seu médico, falar para ele, para que vocês juntos possam realmente
de ser diagnosticado ou descartado essa doença, tá? Então, eu vou falar para vocês aqui 10 desses sinais e sintomas de alerta. O primeiro sintoma e o mais conhecido, né, que todos nós aí às vezes falou em mal de parto, é o primeiro sintoma que vem à nossa cabeça, é o sinal de tremor. Então, se você nota que suas mãos, os seus dedos ou as suas pernas estão sempre tremendo, né, ou até mesmo o seu queixo, os seus lábios, não necessariamente às vezes você está em movimento, às vezes você está numa forma mais confortável, deitada, né? Descansando, e você percebe que você está com esses tremores involuntários, esse pode ser um sinais aí, um sintoma da doença, certo? O segundo sintoma, aí, o segundo sinal de alerta que precisa ter é a grafia. O que é isso? A grafia é a sua escrita, né? Quando perceber que a sua letra ela está reduzindo de tamanho ou ela está ficando mais agrupadas, mais juntinhas, era uma letra mais suave, mais aberta, né? Mas você, por exemplo, um texto você usava mais linhas para escrever, porque você usava mais espaço, e agora você percebe que a sua letra está ficando mais achatadinha, estão diminuindo o tamanho, ela pode ser um sinal aí da doença de Parkinson. É claro que com o tempo, né, as nossas letras elas vão se modificando e às vezes pode ter outros fatores, né? No caso dos idosos, por exemplo, vocês possam estar tendo essa mudança aí na letra por conta, às vezes, de um grau de óculos, porque não está conseguindo enxergar direito, ou porque a mão já não está tendo mais os mesmos movimentos. Mas, se você está enxergando perfeitamente, não está tendo dificuldade na sua escrita e percebeu essa mudança, fique atento, procure sempre um médico, tá bom? E também o terceiro sinal aí de alerta, prestem atenção, é redução da capacidade de sentir cheiro, né? É uma dificuldade aí na parte de olfato mesmo. Então você percebe que antes, quando alguém estava fazendo alguma comida, ou até você mesma ali estava cozinhando, você sentia aquele cheiro do bolo, aquele cheiro daquele aroma daquela comida, ou das flores, de um perfume, e de repente você começa a perceber que você já não sente mais tanto cheiro. Que esse cheiro seu ele está enfraquecido, ou você sente muito pouco, ou realmente não sente nada. Então, é um sinal de alerta aí também e precisa de uma avaliação realmente de um médico especialista para poder confirmar, tá bom? O quarto problema e o quarto sintoma aí de alerta é problemas para dormir. Então, aí durante o sono, dormindo aí, você percebe que o seu corpo ele não para. Então, você dá socos dormindo, você dá chute dormindo, ou tem aquela sensação de estar caindo da cama a todo momento, ou muitas das vezes o seu parceiro ou sua parceira tem que sair da sua cama, dormir em outro lugar, porque não aguenta, porque acaba se estressando de tanto que você dá soco, que você chuta. O que é isso? Movimento involuntário, né, ao estar dormindo. Você dá chute sem perceber, soca o outro. Esse também é um sinal de alerta para a doença. O quinto sinal de alerta para essa doença são os problemas para se movimentar e para andar. Então aí você nota que está com mais rígido para andar, está com mais dificuldade, não está mais com aquela agilidade, sente dificuldade com os movimentos, os passos parece que são mais curtos, você não consegue dar aquele passo normal, você vai indo bem devagarzinho andando, nota muitas das vezes que já não está balançando mais os braços, muitas vezes a família acaba percebendo isso mais do que nós mesmos, mais do que você mesmo, né? Quando a gente anda, é normal, quando nós nos balançamos o nosso corpo, balançamos os nossos braços. Se de repente esses movimentos não existem mais e você sente muitas dores nas pernas, muitas dores no braço, parece que você sente que você está preso no chão e que é muito difícil para estar dando esses passos, fique alerta também. O sexto sinal é o sinal de constipação intestinal. A dificuldade de estar evacuando diariamente também pode ser um sinal
de doença de Parkinson, você sente uma dificuldade, ficar dias sem fazer, né? Mas é claro, gente, como todos os sintomas, não necessariamente estar sem fazer, conseguir evacuar é o mal de Parkinson. Precisa ver outros fatores, né? Então, por exemplo, pode ser, você tem que parar para perceber. Eu estou bebendo água? Eu como fibras o suficiente, como verduras, legumes, frutas, para que esse intestino funcione regularmente? Não. Se você se você está comendo tudo certinho, tomando água, bebendo bastante água, comendo fruta, verdura, legumes, e mesmo assim o seu intestino ele não funciona, então pode ser sim um sinal de alerta para a doença de Parkinson. Agora, se você está com o intestino aí preso, mas está fazendo totalmente o que não é recomendável, não toma água, não faz nada disso que eu falei, então não pode ser que não seja realmente a doença de Parkinson, e sim um problema aí intestinal que você precisa adequar a sua alimentação, certo? O 7º sinal é a voz baixinha, aquela voz fraca, que quase a voz não sai, né? E se você está percebendo que ninguém está conseguindo te entender, você tem que repetir várias vezes a mesma coisa para que alguém te entenda, e a pessoa não entende, pede para você repetir, aí você tenta aumentar o volume da sua voz, e muitas vezes se irrita, mas espera aí, parece que ninguém está conseguindo me ouvir, tá todo mundo surdo. Isso também pode ser um sinal da doença de Parkinson. Então, vamos parar para refletir, para pensar um pouquinho se são as pessoas que estão tendo dificuldade de te ouvir ou você está com essa dificuldade aí na sua entonação, na sua voz. O 8º sinal é a face sem expressão. Os profissionais da saúde, eles chamam esse sinal da face sem expressão de face em máscara, que é aquele rosto que não tem expressão alguma, muitas vezes não consegue piscar, né? Conversa com as pessoas muitas vezes podem achar que é mal-humorado, ou que tá encarando muitas pessoas, mas é porque não tem expressão. Percebe quando eu falo, eu esticulo, eu mexo a sobrancelha, eu pisco, eu mexo a boca. Essa pessoa provavelmente ela tem uma dificuldade nessas expressões. Pode ser um sinal aí da doença de Parkinson. 9, tontura. Muitas das vezes você pode sentir uma tontura, uma fraqueza, como se você tivesse realmente uma queda de pressão muito forte. Você tem que parar um pouquinho, tentar melhorar um pouquinho para conseguir andar. Também é um dos sinais, tá? E o 10º sinal, mas não menos importante, é o tronco inclinado para frente. Sabe aquela pessoa que ao andar, ela coloca um pouco o tronco assim para frente? Isso também é um dos sintomas, porque principalmente a principal alteração, né, do mal de Parkinson é o equilíbrio. Então, quando isso está acontecendo é porque está afetando aí o seu equilíbrio e pode ser classificado sim como a doença de Parkinson. Então, pessoal, esses são os 10 sintomas, sinais e sintomas que você precisa relatar para o seu médico. Se você sentiu lembrando um só desse sintoma, não vai ser classificado como doença de Parkinson. Mas se você falar para mim assim, Poliana, eu senti 3, 2, 4 desses sinais aí de alerta, desses sintomas eu tenho, procure um especialista, um neurologista, para estar averiguando esses sintomas, esses sinais de uma forma profissional, para realmente poder fechar ou não. Quanto mais cedo, lembrando, né, quanto mais cedo você conseguir esse diagnóstico, melhor vai ser a sua qualidade de vida aí pela frente, né? Por quê, gente? Porque a detectação precoce faz toda a diferença, né? Para que você tenha realmente um futuro melhor com a doença. Então, como eu falei anteriormente, né, lá no comecinho do vídeo, o diagnóstico do Parkinson, o diagnóstico médico, ele leva totalmente em consideração esses sintomas, o que o paciente sente, o que o paciente relata para o doutor. O doutor só consegue averiguar, realmente diagnosticar dessa forma. Então, precisa realmente você estar aí totalmente ligado aos seus sintomas, entender, saber o que você está sentindo para você conseguir passar isso para o seu médico de uma forma mais clara, para ele conseguir detectar a doença.
E vale ressaltar, pessoal, que apesar dessa doença ser uma doença progressiva, é uma doença que ela não tem cura, né? Então, o que dá para fazer realmente tem algum tipo de medicamento, algum tipo de tratamento para que a pessoa cometida por essa doença tenha uma qualidade de vida melhor, né? O melhor esperado. Porém, realmente não vai ter cura. A forma de tratamento da doença ela é dividida aí em duas partes, né, em dois tipos. Existe o tipo medicamentoso e o não medicamentoso. Né? No medicamentoso, existe aí entre 7 medicamentos para estar tratando essa doença. Percebe que eu falo tratando e não curando, né? Então, realmente, esses medicamentos, o médico ele vai averiguar qual vai ser o melhor no seu caso. Então, entre os medicamentos, tem medicamentos que é por via oral, né, que é bebê, são comprimidos, gotas, existe até em adesivo. Então, aí é o médico que vai estar junto com o paciente, vendo qual o melhor tratamento para ele. E o tratamento não medicamentoso, ele vai incluir aí fisioterapia, terapeutas, psicólogo, para ajudar o paciente, a promover para o paciente, né, uma boa qualidade de vida. E tem também a cirurgia. A cirurgia é um procedimento tradicional, né? Que vai através ali de uma radiofrequência, em pontos ali no cérebro, fazer alguma... Desconecta isso aí, Vitor. Tá brincando comigo? Pegadinho? E também tem a cirurgia, né? Que quando o médico dá uma... De novo. Ih, rapaz. E também, gente, a cirurgia. É que quando o médico, através do paciente, ele percebe que realmente faz-se necessário, ele vai fazer a cirurgia. Também é outra forma aí de estar tratando esse Parkinson. Então, gente, eu quero que vocês param agora, reflitam um pouco, param para pensar que se vocês têm esses sinais e sintomas, se não tem, se sentiram, se conhece alguém que tem esses sinais e sintomas, manda o vídeo para eles poderem também ficar atentos a esses sinais e sintomas e estar procurando aí um neurologista, um médico para estar averiguando isso melhor, tá bom? Um grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.